E aí pessoal, beleza? Vamos para mais um vídeo de questões comentadas do CESP, questões do CESP. Eu não estou conseguindo gravar com tela cheia, então vou dar um jeitinho aqui. Dar um jeitinho aqui, enquanto eu soluciono esse problema. Então, direito penal, questões comentadas, parte 1, vamos lá. Julgue o seguinte item à luz do direito penal. De acordo com a teoria da ubiquidade adotada no Brasil, considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Lembre-se que, imagine que você esteja na prova e que uma errada anula uma certa. Então, é interessante você anotar as que você errar e as que, no caso, deixarem em branco e dar uma estudada a mais, resolver mais questões sobre esse assunto que você possa ter dificuldade. E lembrando também que você pode dar pausa no vídeo, ler e ler com calma, sem pressa. Vamos para a resposta. Errado. Vamos ver o que dizem os artigos 4º e 6º do Código Penal. Tempo do crime, teoria da atividade. Tempo, teoria da atividade. Artigo 4º. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Então, o artigo 4 diz respeito ao tempo do crime, teoria da atividade. Lugar do crime. Lugar do crime. Teoria da ubiquidade. Diz respeito ao artigo 6º. Considera-se praticado crime no lugar. No lugar em que ocorreu ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como, assim como, onde se produziu ou deveria produzir o resultado. Então, artigo 4º, teoria da atividade. Artigo 6º, teoria da ubiquidade. Tempo, atividade. T.A. Tempo, atividade. A priori, seja a princípio, lembre-se do mnemônico. Luta. L, U. Lugar, ubiquidade. L, U. Lu. Lugar, igual ubiquidade. T.A. T.A. Luta. Tempo, igual atividade. Artigo 4º, teoria da atividade. Artigo 6º, teoria da ubiquidade. Cuidado que a banca pode inverter, que ela pode citar o artigo 6º e informar que diz respeito à teoria da atividade também, e pode informar o artigo 4º e informar que diz respeito à teoria da ubiquidade. Questão parecida. Com relação ao tempo e ao lugar do crime e à aplicação da lei penal no tempo, julga o item seguinte. O Código Penal adota a teoria da atividade, segundo a qual o delito deverá ser considerado praticado no momento da ação ou da omissão, e o local do crime deverá ser aquele onde tenha ocorrido a ação ou omissão. Vamos para a resposta. Errado. E eu utilizei o mesmo gabarito. Tempo do crime, teoria da atividade. Considera ser praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Lugar do crime, teoria da ubiquidade. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Minha mnemônica é luta, lugar igual ubiquidade, tempo igual atividade. João, valendo-se da sua condição de servidor público de determinado estado, livre e conscientemente, apropriou-se de bens que tinham sido apreendidos pela entidade pública onde ele trabalha e que estavam sob sua posse em razão do seu cargo.
João chegou a presentear diversos parentes com alguns dos referidos produtos. Após a apuração dos fatos, João devolveu os referidos bens, mas, ainda assim, foi denunciado pela prática de peculado apropriação, crime para o qual é prevista pena privativa de liberdade de 2 anos a 12 anos de reclusão e multa. A partir dessa situação hipotética, julga o item subsecutivo, considerando a disciplina acerca dos crimes contra a administração pública. De acordo com o entendimento do STJ, se João for réu primário e o prejuízo ao erário causado por ele tiver sido de pequena monta, será possível a aplicação do princípio da insignificância. Lembrando que você pode dar pausa no vídeo, ler, reler com calma, sem pressa, imagine que você esteja na prova. E aí você responderia certo, errado ou deixaria em branco? Vamos para a resposta. Errado. O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública. Memorize esse daqui. O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública. Esse é o entendimento do STJ através da súmula 599. Aqui há um conceito do princípio da insignificância, também conhecido como bagatela. As condutas que ofendam minimamente os bens jurídico-penais tutelados não podem ser considerados crimes, pois não são capazes de lesionarem de maneira eficaz o sentido social de paz. Exemplo paradoxal disso diz respeito a furto de um pote de manteiga no mercado. Tudo deve ser avaliado no caso concreto. Para o STF, os requisitos objetivos para a aplicação deste princípio são: mínima ofensividade da conduta, mare, memorize mare, ausência de periculosidade social, reduzir, mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão. Mas como o caso diz respeito a crimes contra a administração pública, então não é cabível a mare. Memorize mare. Princípio da insignificância, conhecido também como bagatela, memorize mare. O artigo 1º do Código Penal brasileiro dispõe que não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. Considerando esse dispositivo legal, bem como os princípios e as repercussões jurídicas dele decorrentes, julgue o item que se segue. O Presidente da República, em caso de extrema relevância e urgência, pode editar medida provisória para agravar a pena de determinado crime, desde que a aplicação da pena agravada ocorra somente após a aprovação da medida pelo Congresso Nacional. E aí, o que você acha? Questão certa ou errada? Vamos para a resposta. Errado. Artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1, a linha B da Constituição. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. É vedado a edição de medidas provisórias sobre matéria relativas à nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral. A linha B, direito penal, é vedado, ou seja, é vedada a edição de medida provisória sobre matéria de direito penal, processual civil. Aí aqui tem uma observação muito importante. Cabe ressaltar que há uma exceção a essa regra, a saber, existe possibilidade de medida provisória, que beneficie o réu, no que tange à matéria penal. Então, fique atento a esse pormenor também.
Com relação aos crimes em espécie, julgue o item que se segue, considerando o entendimento firmado pelos tribunais superiores e a doutrina majoritária. No crime de peculato, o proveito a que se refere o tipo penal pode ser tanto material quanto moral, consumando-se o delito mesmo que a vantagem auferida, obtida pelo agente não seja de natureza econômica. Vamos para a resposta. Correto. Artigo 312, parágrafo 1º do Código Penal, Direito Penal. Peculato. Artigo 312. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tendo posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Então, a questão está correta. E não desista, porque a sua aprovação chegará. Não foque no cansaço, mas se imagine onde você sonha estar. Se imagine tomando posse no cargo público. E esse dia chegará. Persevere, não desista. Então é isso aí, deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Bons estudos e fui!